Olá pessoal, voltei, tava ao vivo e nos derrubaram uma live. Vamos para a segunda parte, nem terminei ainda a live, já me derrubaram. Que é isso, né? Tem que esperar a gente gravar aqui primeiro, né? Não é bem assim, não vai nos tirando fora, né? Vai no gravado mesmo. Vamos continuar aqui, vamos ver o que eu. Eu nem falei da palavra, já nos tiraram do ar. Vamos ver ele falando aí, o francês. Vamos ver se a gente coloca tudo aqui, né? Let us pray that believers in different religious traditions might work together to defend and promote peace, justice and human fraternity. Rezemos para que as pessoas de diferentes tradições religiosas trabalhem juntas para defender e promover a paz, a justiça e a fraternidade humana. Assim começa Leão 14 na mensagem em vídeo com a intenção de oração para outubro que o Pontífice confia à Igreja Católica através da Rede Mundial de Oração do Papa. As religiões, continua ele, não devem ser usadas como arma ou muro, mas precisam ser vividas. As religiões, da palavra não tem as religiões, tem a religião, a palavra fala da a religião, não está falando das religiões. E a verdadeira religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas na sua dificuldade. A religião, aí tá falando das religiões, não tem as religiões, né? É feita por mãos humanas e não salva ninguém. Como ponte e profecia, sendo fermento de unidade em um mundo fragmentado. Em um tempo marcado por tantos conflitos e polarizações, Leão 14 convida todos os que creem a buscar o que nos une justamente no mês em que se celebra o aniversário. Não tem união de religiões, né? No Evangelho da Luz, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, não tem união das religiões. Não tem que se reunir nada, né? Unir nada, porque unir é com os irmãos, né? Eu, você, o outro, assim, união dos irmãos, né? Que segue o Evangelho, que obedece os mandamentos. Agora, a união das religiões não existe no Evangelho, não tem como, né? Estar se reunindo com as obras infrutíferas das trevas, tais religiões, que não tem, existe, né? Essas supostas religiões, né? Claro, existe para o homem, né? Para o nosso Salvador não é religiões, né? Não existe isso nas escrituras sagradas. No mundo existe tudo. No mundo existe tudo, né? Mas estou falando nas escrituras sagradas, não existe essas religiões, não tem. Só tem o que eu mencionei, né? Cuidar dos órfãos das viúvas de dificuldade, não se deixar se comprometer. Esta é verdadeira, as outras não existem no Evangelho da Luz. Aniversário de 60 anos do documento Conciliar Nostra Aetate. A proposta do vídeo, que traz uma oração lida pelo Papa, também nasce em uma época em que a religião tantas vezes é usada pela lógica da contraposição. E Leão 14, ao contrário, convida a redescobri-la como ponte de fraternidade e força de reconciliação. O sentido profundo da oração é que a colaboração entre os que creem não se esgota em uma tarefa apenas de teólogos e espertos, mas se nutre no compromisso concreto e diário que diz respeito a cada um de nós. Vários exemplos concretos são contados no vídeo através das imagens que entrelaçam momentos do alto e iniciativas de baixo. De um lado, o desenrolar histórico do caminho interreligioso, o encontro histórico, promovido por João Paulo II em Assis em 1986, a visita de Bento XVI à Sinagoga de Roma em 2010, a assinatura do documento sobre a fraternidade humana em Abu Dhabi em 2019, no pontificado do Papa Francisco, até os mais recentes encontros ecumênicos do Papa Leão XIV no Vaticano. É pelo ecumênico, né? União das religiões, só que eles não falam união das religiões, eles tentam dar uma palavra lá de efeito, né? Ecumênica, que significa união das religiões. Ele acabou de falar ecumênica, né? Que eu vou falar.
De outro lado, porém, a intenção de oração deste mês recorda que o diálogo interreligioso não se esgota nos encontros entre líderes. As imagens do vídeo lançam luz às experiências promovidas, seja em nível local ou em âmbito eclesial, como um encontro interreligioso organizado em Singapura, em abril deste ano, pela Caritas e Arquidiocese, por ocasião da Jornada da Terra. São sinais recentes e concretos de um diálogo que promove proximidade, fidelidade e cooperação cotidiana. Essa intenção de oração está no horizonte das celebrações do aniversário de 60 anos da Nostra Aetate, a declaração do Concílio Vaticano II, que transformou o relacionamento da Igreja Católica com as demais religiões, abrindo caminhos de diálogo, respeito e colaboração. Há 10 anos, no aniversário de 50 anos do documento, o Papa Francisco destacou a sua atualidade, recordando que a via do diálogo requer conhecimento, respeito e estima recíprocas e que o mundo olha aos que creem pedindo respostas eficazes para a paz, a fome, a pobreza, as crises ambientais e a violência, sobretudo aquela praticada em nome da religião. Naquele contexto, o Papa realçou também que os que creem não têm receita para todos os problemas, mas possuem uma grande reserva, a oração, que é o tesouro ao qual recorremos. O Trump lá se reuniu com Benjamin Netanyahu, nós vamos colocar aqui no canal, mas nós vamos falar lá no Leão de Judá número 2, está ali, né, o leão ali, nós vamos falar lá no Judá, vamos falar tudo sobre isso, vamos falar dos acordos, o que aconteceu lá nessa tal reunião, vamos estar sempre atento aqui, não vamos colocar hoje, infelizmente não vai dar, vamos acompanhar aqui. Conforme as respectivas tradições, como foi a oração. Eu não estou conseguindo nem fazer a live, não consegui nem fazer a live, né, completar, tive que fazer aos poucos, né, eu fiz a live lá, derrubaram, estamos aqui de novo, espero conseguir, né? Só que estão gravados, né? Eu gosto de fazer ao vivo, né? Fazer ao vivo, mas tudo bem, vamos gravado mesmo, que não vai ter cortes, não vai ter nada, não vai atrapalhar em nada aqui, não vão nos derrubar. De Papa Leão XIV neste vídeo que diz: Lord Jesus, you who in diversity are one and look lovingly at every person. Senhor Jesus, tu que na diversidade és um só e olhas com amor para cada pessoa, ajuda-nos a nos reconhecermos como irmãos e irmãs, chamados a viver, rezar, trabalhar e sonhar juntos. Vivemos em um mundo cheio de beleza, mas também ferido por profundas divisões. Às vezes, as religiões, em vez de nos unirem, tornam-se causa de confronto. Dá-nos o teu Espírito para purificar os nossos corações, para que possamos reconhecer o que nos une e, a partir daí, aprender novamente a escutar e a colaborar sem destruir. Que os exemplos concretos de paz, justiça e fraternidade nas religiões nos inspirem a acreditar que é possível viver e trabalhar juntos para além das nossas diferenças. Que as religiões não sejam usadas como armas ou muros, mas vividas como pontes e profecias. As religiões, repito, só tem uma religião que Deus, o nosso Pai, aceita como verdadeira, né? Por imaculada e cuidar dos órfãos e das suas dificuldades, essas outras que eu já falei, né? Vou falar, vou batendo essa tecla sempre, porque para as pessoas não serem enganadas, né? Ah, mas a pessoa tem, cara, tem a liberdade religiosa, cara, quiser seguir essas do mundo, só tem que falar a verdade, né? Não foi feita pelo nosso mestre, são feitas por mãos humanas, não salvam ninguém. Isso nem quer saber se a pessoa, se é para engano, né? Vai vir a reunião das religiões, né? A união da religião, e vai levar para o anticristo, vai levar para a porta larga, né? Que vai levar à perdição. Essa que é a verdade. Né? Isso não são verdadeiras religiões, não tem religiões, né? É só uma religião. Tornando possível o sonho do bem comum, acompanhando a vida, sustentando a esperança e sendo fermento da unidade em um mundo fragmentado. In a fragmented world. Amen. Bom, então vemos o vídeo, né? Glórias a Deus. Graças a Deus, Pai, por nos escolher, né? Poder falar dessa informação, falar dos fatos, falar da sua palavra, defender o seu evangelho da luz, cara, que eu necessito mais, né? Necessito mais, Senhor Jesus. O advogado dos advogados, médico dos médicos.
é o mestre dos mestres, é o Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glórias a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, que é digno. Bom, vamos ver vamos falar da palavra, né? Glórias a Deus, até que o Senhor tem nos sustentado. É a melhor hora essa, né? Ler a palavra, nos alimentar espiritualmente. Glórias a Deus, glória a Jesus, ser zeloso com a obra. Deus é zeloso, é fogo consumidor, e nós somos zelosos com a obra. Falamos aqui para alertar a igreja, né? Edificar a igreja para estar preparada com as lamparinas acesas, cheias de azeite. Nosso mestre está vindo, temos que estar com a lamparina acesa, né? Como fala na parábola das 10 virgens, né? 5 eram prudentes e 5 eram loucas, né? As loucas não buscavam o evangelho, estavam dormindo, né? Você vê que as 10 adormeceram, né? As 10 dormiram. Aí veio o mestre, né? Meia-noite ouviu-se uma voz, eis o noivo. Então levantaram, né? Levantaram-se às 10, as 5 estavam prontos, né? E às 5 não tinha o azeite, estava apagado. E nós vemos a parábola. Então as 10, perdão, as 5 loucas perdiam o azeite para as prudentes. Ah, dá um pouco do seu azeite. Não, vá comprar. Então as prudentes mandaram ir comprar. Falaram para as virgens loucas ir comprar o azeite, né? E aí não deu tempo, que o mestre veio, levou as prudentes que estavam preparadas, levaram as 5 prudentes, né? Que buscavam, ou adoravam em espírito e em verdade, lendo a palavra, santificando, orando. E levaram as 5 prudentes, fechou-se a porta e as loucas chegou, né? Chegou e bateu a porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor nos disse, né? O Senhor Jesus disse para elas, né? As loucas, não vos conheço. Bom, vamos aqui falar da palavra Lucas 17, versículo 1. E disse aos discípulos: é impossível que venham os escândalos, mas por aqueles vierem, melhor fora que pusesse o pescoço numa morte de atáfona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Aí dos escândalos, às vezes supostas placas estão no escândalo. Né? E a palavra fala, ai daqueles que porque vierem, né? Esses supostos pastores, supostos falsos profetas, né? Dos escândalos vão ser cobrados, né? Olhai por vós mesmos e se teu irmão pecar contra ti, repreendo e ele arrepender-te, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes e 7 vezes no dia, vier contigo dizendo arrependo, perdoa-lhe. Disseram então o apóstolo ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse, Senhor, se tivéssemos uma fé como um grão de mostarda, direis a essa moeira, desragai-vos daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo lavrado ou apacentado, a quem, vindo ele do campo, logo dirá, chega, assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-me, te serve-me, até que venha comido e bebido, e depois verás e beberás tu. Glórias a Deus, vou mostrar aqui a palavra, né? Orando, buscando. Glórias a Deus, você está vendo aí o cenário montado, né? O palco está montado. Você vê lá a conversa dos acordos de paz ali, Jerry que está atrás lá. Nós estamos analisando tudo. Você vê aqui o Papa Leão XIV, né, falando da união das religiões, muito próximo. Essa aqui é a religião do anticristo, né, que vai se assentar lá, vai ser construído o terceiro templo lá em Jerusalém, Israel, né, onde que vai se assentar, né, vai exigir adoração, né, vai se assentar querendo ser Deus, só que não, né, não é Deus, é o adversário sujo, vai exigir adoração, vai exigir uma certa marca, uma certa estampa, né, a marca da besta, quem aceitar vai pular mil fogo, tem que negar para ter a chance de ser salvo, né? Mas eu creio que a igreja será arrebatada primeiro. A palavra fala, segundo a Tessalonicenses 2, que vem a apostasia, o abandono da fé, e vem a manifestação do iníquo, né? Mas tem que ser retirado o que o detém. O que é tem que ser retirado? Eu creio que é o Espírito Santo, a igreja tem que ser retirada dessa terra para que venha, né? Para que se manifeste o homem do pecado, o iníquo, né, o adversário ante aí, o governo mundial, continuando aqui, então a igreja será arrebatada. Porventura dá graças ao teu servo, porque fez que lhe fosse mandado, creio que não.
Assim também vós, quando fizer o que for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio da Samaria e da Galiléia, a cidade. Entrando numa certa aldeia, saiu em um encontro das dez homens leprosos, os quais pararam e levantaram a voz, dizendo: Senhor, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Então, eles foram sarados, foram curados. O Senhor Jesus curou os 10 leprosos, estavam doentes. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Então tinha os 10 ali, 10 homens, né? E um homem voltou para agradecer. Ó. Um deles, vendo que estava são, curado, né? Voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés com o rosto em terra e dando-lhe graças a este era samaritano. Respondeu Jesus, disse: Não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Então o mestre perguntou lá para o homem, né? O homem disse, e houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro. Então os 9 não voltou, somente um homem foi lá, voltou, né? Dando glórias a Deus, agradecendo, né? Pela cura. Glórias a Deus, motivo de estarmos alegres, né? Glória a Jesus. Está muito próximo. Então disse: Levanta-te, vai, e a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando há vir o reino de Deus, respondeu: Disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirão ele aqui, ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejarei vós dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos ele aqui, ele ali, não vá, não sigais, porque o relâmpago que faz cano desde uma parte do céu, resplandece até outra parte, assim também será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por esta geração. E como aconteceu no dia de Noé, assim também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e viu o dilúvio. Então veio o dilúvio sobre a terra. A palavra fala, né? O Senhor Jesus vai nos arrebatar e vai vir um dilúvio depois, né? Vai vir um dilúvio, a palavra fala, tem que estar atento, buscando, né? Tá em pé, guarda a tua coroa, né? Para que ninguém tome a tua coroa. Comiam, bebiam, davam-se em casamento e até o dia em que Noé entrou na arca, viu o dilúvio e consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu do Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Então vai vir aí, né? A igreja será arrebatada, vai vir um dilúvio e vai cair fogo do céu. Assim será o dia que o Filho do Homem há de se manifestar, um dilúvio, cair fogo do céu. Naquele dia quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça, tomara da mesma sorte que estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que salvar sua vida, perderá. Qualquer que a perdê-la, salva-la. Digo vós que naquela noite serão 2 numa cama, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo, um será tomado e outro será deixado. Então, é arrebatamento, né? Vai vir um dilúvio aí. Você vê no tempo de Noé, né? Noé ali falando para se arrepender dos pecados, né? Construiu a arca. As pessoas não deram crédito, não estavam nem aí, né? Preferiam o mundo, comiam, bebiam nesse casamento. Noé falando, né? Que vem um dilúvio aí que vai devastar tudo, né? Então, o dilúvio, o Noé construiu a arca e sua família, né? Colocou os animais ali, né? Orientado por Deus, hein? Foi salvo sua família e Noé, né? Noé e sua família foram salvos. Glórias a Deus. Então, vamos continuando aqui, vamos falando da palavra. Glórias a Deus. Vamos falar aqui de Daniel 9, versículo 27. Né? O governante fará um tratado com muitos por um período de uma semana, mas depois da metade desse tempo
ele acabará com o sacrifício, com as ofertas. Aqui está falando do governante, do governo mundial do anticristo, né? Fará um tratado de paz, né? Com muitos durante uma semana, né? No seu governo é de 7 anos, na metade ali da semana, nós vemos uma semana tem 7 dias, né? Então nós podemos concluir que são 7 anos, né? Então fala da metade do ano, que é 3 anos e meio, se nós fazer a conta 3,5 mais 3,5 vai dar 7, então é metade de 3,5, né? Que é 3 anos e meio, né? Se nós falar 3,5 é 3 anos e meio. Ele acabará com o sacrifício com ofertas, uma parte do tempo, ele colocará uma terrível profanação até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Então, lá na segunda Tessalonicenses fala, né? Que ele vai se assentar lá no templo, né? Querendo ser Deus, só que não é, né? O adversário vai exigir adoração, né? Vai exigir adoração. Bom, outra tradução vai falar aqui, né? Outra tradução vai falar, ó, Daniel 9, versículo 17. Esse rei fará uma aliança de paz com Israel, o principal Israel, né? A aliança ali, essa aqui é a nova Bíblia em português, ó, que o rei, que é um presidente, né? Pode ser um presidente, um rei, pode ser, né? Mas é um governo mundial, né? Esse rei fará uma aliança de paz com Israel, que deverá durar uma semana. No meio da semana ele quebrará a sua palavra. Então, na metade lá do ano, né? É um anos aqui. Uma semana tem 7 anos. Então, na metade é 3 anos e meio. Vai obrigar o povo a parar com todo o sacrifício e oferta. Depois, com o ponto alto de todas as suas maldades, esse inimigo vai desrespeitar horrivelmente o templo, né? A igreja ali. Mas na hora exata que Deus planejou, o terrível castigo acontecerá de repente contra esse perverso. Graças a Deus, né? Você vê aí a união das religiões, tudo próximo, né? Vamos para Lucas, vamos o que a mestra nos fala, nos orienta. Olha que para Lucas 21, versículo 29, e ele contou esta parábola: observa a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. É uma parábola ali da figueira. Vamos ler, depois vamos procurar entender. Assim também, quando vier essas coisas acontecendo, saiba que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que essas coisas aconteçam. Você vê sinais e mais sinais, terremoto, vulcão, erupção, inundações, né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês, libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre você inesperadamente. Então não podemos estar sobrecarregado, com o coração lá cheio de pensamentos contrários, a libertinagem, a bebedeira, a ansiedade, as preocupações deste mundo tem que ser liberto, né? Em nome de Jesus Cristo, pensar nos objetivos do alto, orar. Então, teu quarto fecha a porta, dobre o joelho e ora, Pai nosso, secreto de Deus, recompensarás. E sempre, né, com pensamentos em versículos bíblicos, hinos e louvores ao Senhor Jesus, que é digno de toda honra e de toda glória, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Lá, você vê lá, falou lá em Lucas, né? Falando tá falando ali do dilúvio que vem aí, né? Mas aí voltando aqui, né? Vamos aqui para a palavra, o que fala, nós vamos voltar ali para nós podermos entender. E ele lhes contou a parábola, observa a figueira e todas as árvores. Quem que é figueira? É Israel, né? E todas as árvores, é os países. Eu creio que é os países que o mestre está falando, não. Nós temos que olhar a figueira, que é Israel, e todos os países, né? Quando eles brotam, vocês mesmos percebem, sabem que o verão está próximo. Brotam aqui as folhas, né? Brotam as folhas ali da figueira, da árvore, né? Nós tentamos ver essas coisas, sabe que está próximo de Deus. Nós vamos voltando aqui, ó. Brota o que? Brota umas folhas, né? Se nós olhar aqui, tem uma. Vamos aqui olhar outra coisa aqui, ó. Tem um símbolo aqui, ó, dos acordos de Abraão, né? Aí vamos olhar aqui, isso aqui é símbolo do acordo de Abraão. Você olha aqui, ó, que eu li, né? Bem na live anterior. Você vê os acordos de Abraão, acordo, né? Quer dizer, de Abraão, você vê
na, na boca ali da pomba, né? Que a pomba significa paz, tem um broto ali de umas folhas, né? Umas folhas ali, né? Nós olhamos. O mestre está falando disso aí, né? Dos acordos de paz, eu analiso, né? Eu creio que está falando de um acordo de paz, né? Se nós olhar a pomba lá com as folhas ali, né? Está falando do quê? Dos acordos de paz, né? Lá em Israel e com o mundo, né? Então, nós olhar para a palavra e contou essa parábola, serve a figueira e todas as árvores. É o que é figueira, quem que é figueira? É Israel, né? E todas as árvores, os países, né? Nós olhamos os brotos, né? Que é as folhas. Então percebe, sabe que o verão está próximo, então está muito próximo, né? Nós olhando os acordos ali, né? Dos países, né? Assim também quando vier essas coisas acontecerão, saiba que o reino de Deus está próximo. E eu asseguro a você que não passarão essa geração até que todas essas coisas aconteçam. E fala ali, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu e a terra vai vir um dilúvio aí que vai levar a todos, vai cair céu do fogo. Aliás, vai cair fogo do céu, né? Tenham cuidado para não sobrecarregar seu coração, libertinagem. Glória a Jesus, glória a Deus. Mateus 9, versículo 13, de porém aprender significa misericórdia quero, não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores de arrependimento. Glórias a Deus. Tem que fazer, estar atentos, né? Observando os sinais e mais sinais aqui sempre, né? Vamos edificar a igreja, né? Falar. Glórias a Deus, está muito próximo a vir nosso Salvador. Glórias a Deus. Agora sim, agora concluí uma live. Graças a Deus, Pai, pela oportunidade em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, agora acabou a live, né? Peço a Deus, Pai, que abençoe aqueles que nos perseguem, abençoa ricamente a todos em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima. Tchau.
Tchau.